Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast, o TI Informa em Ação. Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs, cada semana a gente se encontra aqui com um tema diferente. E nós vamos para o tema dessa semana. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. Olá, pessoal, eu sou Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista. Você me encontra no @Sancler Bernardes e juntos, como a Débora já disse, você nos encontra aqui no nosso podcast UTI Informa em Ação, toda semana com um episódio novo. E esse podcast, a gente gostaria de também aproveitar o momento para agradecer os nossos apoiadores e apoiadoras que participam da nossa campanha, que acreditam no que a gente produz aqui, no que a gente traz de informação e de formação, e que fazem com que a gente consiga manter uma qualidade nos produtos que são os episódios que a gente oferece a vocês. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre essa campanha e contribuir e receber em troca um material que dá de apoio para a gente se preparar para o podcast, para que as pessoas possam se preparar para se tornarem melhores profissionais também, clica nesse link que está aparecendo, então vai no link da bio das nossas redes sociais que você consegue conhecer um pouco mais sobre a campanha de apoiadores. E hoje a gente vai falar sobre algo, Débora. Eu queria começar o nosso assunto lhe fazendo uma pergunta. Alguma vez, nesse tempo que você está na UTI, que você foi reabilitar um paciente, eu vou usar um termo bem jovial, diríamos assim, já deu ruim alguma vez? Ou seja, já aconteceu alguma coisa que saiu do seu controle? Você já teve o tema do nosso episódio, que é um evento adverso na reabilitação dos seus pacientes? Essa é a temática de hoje. Conta aí pra gente. Depois eu conto, eu já adianto que eu tenho. Quando você pergunta, eu fico assim, o que é dar ruim, entendeu? Depende do que você chama de dar ruim, né? Eu acho que todo mundo que faz isso há um certo tempo já passou por alguma situação, né, onde, de repente, sei lá, ou o paciente começou em pé, né, a perna fraquejar, e você, tipo, deixa eu segurar aqui de algum jeito para ele não cair no chão. Carrega e leva o paciente para a cama. Exatamente. Ou, né, de saturar durante o exercício, né? Mas acho que uma pergunta é essa, assim, né? E eu acho que é isso que a gente quer discutir nesse episódio. O que é dar ruim, né? O que era esperado? Eu já tive algumas situações onde eu estava muito bem preparada, né? Por quê? Porque eu esperava aquilo como talvez um acontecimento dentro do programado pelo exercício que eu estava oferecendo com aquele paciente, né? Mas já teve situações, não foram muitas, mas onde sim, né? O paciente acabou tendo algum mal-estar, uma hipotensão importante, né? Durante o exercício. É bem interessante, eu acho que a gente precisa levar para esse rumo mesmo, o que é um evento adverso, o que é dar ruim, como eu disse, e as consequências dos eventos adversos. Isso tudo é importante para a gente entender, né? Esse processo de análise da segurança da intervenção. Eu me lembro que na época que eu estava na especialização, na residência, eu tive uma paciente que chegou a ter uma queda e ir ao solo mesmo, sabe? E é algo assim, é muito desesperador, porque o paciente cai e você não sabe na hora, é difícil você entender o motivo porque o paciente caiu e as pessoas se desesperam junto, o paciente, na época eu estava atendendo em dupla com um colega, a gente ficou meio na hora desesperada, e aí sempre que eu vou contar essa história, eu lembro que eu percebi que a situação estava muito crítica, quando a gente tentou levantar a paciente, a gente não conseguiu, aí alguém botou a mão no meu ombro e falou, quer ajuda? Aí quando eu olhei, era um paciente com uma sonda segurando assim a dieta dele no pedestal, aí eu falei, caramba, as coisas não estão bem aqui agora no momento, se esse paciente está me oferecendo ajuda, a situação deve estar muito ruim. E aí entra num outro ponto que é necessário a gente abordar aqui também, é o quão previsível o evento adverso pode ser. Então, será que a gente tem ferramentas e o hábito? A gente já teve um episódio bem bacana aqui que a gente falou sobre a identificação dos fatores de risco para mobilizar os pacientes com drogas vasoativas, né? A gente teve um episódio do qual é a evidência física. Então, assim, será que a gente está fazendo isso para minimizar? E outra coisa que é importante a gente trazer nesse episódio, Débora, são números da literatura. O que a ciência diz a respeito dos eventos adversos? Será que eles realmente são frequentes? Será que eles são tão impactantes assim? Ou será que a gente faz um drama absurdo sobre a possibilidade de alguns eventos adversos e talvez nem seja essa realidade toda? Então, eu acho que a nossa conversa pode ir por aí, né?
Sabe, uma coisa que eu acho importante a gente começar, né? E até eu vou puxar já o gancho de um artigo que eu li, de por que a gente precisa falar disso, né? Ah, não era melhor não falar ou não fazer alarde, né? Ou acho que alarde a gente não deve fazer, né? Mas eu digo assim, não explorar esse tema. Mas nessa preparação, né, do episódio, eu li um artigo que eu achei tão interessante. Ele, na verdade, o que ele fez foi academicamente, né? Ele pegou 26 estudantes de fisioterapia. Estudantes, pelo que eu entendi, assim, do nível, eram pessoas que já tinham terminado, mas tipo um residente nosso, assim, né? Sim. E aí eles colocaram dentro de um laboratório de simulação, né? E aí, enfim, eles assistiam um vídeo falando todos os procedimentos que eles tinham que fazer e tudo mais. E aí eles tinham que fazer um exercício com um paciente nesse laboratório de simulação, né, no leito. Esse paciente tinha tido, teoricamente, né, um infarto agudo, estava em 48 horas depois, enfim. E aí ele fez alguns testes, né? Então isso foi repetido por algumas vezes. E aí eu achei muito interessante que o que eles fizeram, né? Então eles faziam acontecer eventos adversos, eles simulavam, né, eventos adversos. E aí é interessante e é isso que ele quer falar no artigo, que a primeira vez esses fisioterapeutas não reconheciam um evento adverso, né? Só que depois que eles tinham tipo, um treinamento, né, uma sessão assim falando sobre eventos Eles usam, adversos. como é simulação, eles usam o debriefing, né? E aí fazia o debriefing para mostrar especificamente o que era. Isso. E aí eu achei interessante que aí eles, né, a partir daí eles reconheciam o evento adverso, né? Então ele até fala que saber sobre o assunto, né? Então ter esse conhecimento, ter tido esse treinamento, enfim, melhorou a confiança dos fisioterapeutas em atender e a capacidade dessas pessoas de reconhecer os eventos, né? E aí eu fiquei pensando, olha que interessante, né? Primeiro, melhorou a confiança, porque é isso que você falou, se a gente não sabe, né, o que é um evento adverso, quando que ele pode ocorrer com maior frequência e tudo mais, você pode ficar nesse desespero e falar, ah, não, esse paciente eu não vou atender, porque tem cara de que não vai dar, de que vai acontecer alguma coisa, né? E por outro lado, tem a outra ponta, né? De você também não conhecer e achar que sempre vai dar bom, né? Que pode É. fazer qualquer coisa, de qualquer E os jeito, eventos podem estar acontecendo e acontecendo. repetindo, e você sem nem saber que ele está sendo causado. Exatamente. Então, eu acho que é por isso que a gente precisa falar disso, né? Porque melhora mesmo o entendimento, o reconhecimento e a nossa atuação, né, em relação a esse tema. Então, achei bem legal esse artigo. Eu li ele também, é muito interessante. E a taxa de aumento foi uma coisa absurda, né? Se eu não me engano, no primeiro round, antes de explicar, ele tem 14 ou 15 reconhecimentos de quase 60 eventos adversos. Depois ele tem 70 reconhecimentos em 78 eventos adversos. Então, assim, abre os olhos da pessoa, né? Joga uma luz. Você sabe que sempre que eu vou tem uma aula que eu dou muitas vezes, que é sobre exames complementares, né, de pacientes. E aí quando entra no assunto plaquetometria, né, para avaliar as plaquetas, e aí sempre vem, mas o paciente plaquetopênico, ele poderia ou não poderia fazer fisioterapia? E aí eu sempre pergunto, mas qual é o problema da plaquetopenia? Porque o paciente vai sangrar. Vai sangrar como? Qual tipo de sangramento? Vai sangrar a cabeça, vai ter um AVC hemorrágico e vai morrer. Mas quando você vai para a literatura do assunto, o que acontece com alguns pacientes são sangramentos de hematomas espontâneos ou algum leve sangramento articular nas articulações de maior mobilidade. Então, a gente precisa conhecer e não fazer esse terrorismo do evento adverso, que talvez seja o terrorismo que o leigo tenha direito de fazer. O leigo pode ter o direito de fazer isso, mas o profissional não, ele precisa dominar quais são as consequências das intervenções. Então, a gente acha às vezes que o paciente que vai para a reabilitação, ele pode infartar, ele até pode, mas a gente já vai mostrar isso aqui, que é muito baixa a frequência disso acontecer na reabilitação. O que vai acontecer com esse paciente é desaturar um pouco, é ficar um pouco cansado, é uma taquicardia, e aí, inclusive, a gente vai ter que traçar uma linha separando o que é evento adverso do que é alteração esperada do exercício.
Também eu não posso esperar um exercício que não mude nada. O exercício que não muda nada é melhor nem ser feito, né? Pelos princípios da fisiologia do exercício. Então, eu acho que essa curiosidade de buscar o que são eventos adversos, quais são e qual o impacto deles realmente para a continuidade da terapêutica do paciente, isso é muito importante, sim. E eu acho que a gente pode passar por aí nesse momento, Débora. Assim, o que a gente tem hoje em relação à definição de evento adverso? Eu acho que é meio claro a gente dizer que o evento adverso é uma complicação, é algo fora do esperado para a linha de cuidado que está acontecendo com o paciente. Então, se eu determino uma intervenção e eu falar, eu vou pegar esse paciente e vou sentar na beirada do leito, e eu espero que ele não tenha uma piora de hemodinâmica, de sinais vitais, que não perca um acesso, um tubo, um dreno, alguma coisa assim, que não pare, que não tenha um infarto, ok. O evento adverso é exatamente essa situação adversa ao que estava sendo esperado para o paciente. Isso seria uma definição de eventos adversos. Mas aí também eu tenho um leque de coisas, né? Uma coisa é meu paciente saturar até 88, outra coisa é meu paciente ter um infarto. São eventos adversos de uma maneira gigantesca, diferente nas suas características, né? Tem um artigo que até uma das autoras é a Sabrina Egman, né, que ela já esteve aqui com a gente no podcast, e eles colocam divididos de uma maneira bem, digamos, geral, né? E aí depois eu fui procurar um pouco mais sobre isso, e eu achei uma outra definição que eu achei interessante para a gente trazer aqui. Acho que, assim, não com a ideia de, eu preciso saber decor, porque eu vou categorizar se Até acontecer com porque é meu uma lista paciente, infinita. não é essa a ideia, né? Mas é a ideia disso, assim, né? Da gente saber, da gente ter noção qual que é o risco do nosso paciente, né? Se ele está com risco maior, se ele está com risco menor, enfim, né? Mas de uma maneira geral, de uma forma geral, os eventos adversos eles são caracterizados na literatura como morte, né? Que aí está lá no topo da pirâmide. Mas, de novo, como você Nada é falou, pior, tá, pessoal? Que fique muito claro, nada é pior do que alguém morrer. E ela coloca até no formato da pirâmide mesmo, né, nesse artigo. Então, a morte, ela tá ali no topo, acho que com a ideia, né, de que é o pior que pode acontecer, mas também é uma parcela minúscula, né, responsável ali dos eventos adversos que a gente tem, né. Inclusive, na verdade, a gente vai falar mais para frente, a revisão mais nova que a gente tem sobre esse assunto não trouxe nenhuma evidência de associação entre a reabilitação na UTI e morte, né? Mas enfim, então tem a morte, aí depois tem o que eles caracterizam como dano grave, né? Então, o que é um dano grave? O que é um evento grave, né? Aquele que traz um dano permanente ou um prolongamento da internação daquele paciente. Então, por causa daquilo, ele teve um dano permanente, por causa da nossa reabilitação, aquilo que você estava fazendo Assim, naquele teve momento. um AVC, por exemplo, né? E ficou com uma sequela. Isso. Teve um infarto e precisou Teve fazer uma cirurgia. Exatamente. Então é um dano permanente ou alguma coisa que fez prolongar aquela internação dele. Aí o evento menor, né, de gravidade menor, é aquele que é caracterizado por você precisa interromper a terapia ou fazer uma pausa temporária, né? E aí fica tudo bem, assim, né? O paciente retoma. Então, por exemplo, de saturação, arritmia, um acesso que foi removido, né? Uma extubação acidental, que você vai ter que parar o que você está fazendo ali, né? Então, isso seria um evento menor. E o que eles consideram sem dano, né? Que aí a gente vai falar sobre isso um pouco também mais, mas é aquela coisa transitória, que é aquela resposta fisiológica ao exercício que a gente não deveria chamar de evento adverso, né? E acho que é uma das maiores confundidoras, assim, dentro da literatura em relação a essa questão do evento adverso. Então, seria essa classificação que é sem dano ao paciente e que faz parte, né? Que não seria um evento adverso. Mas aí teve um outro estudo, que eu ia anotar, eu esqueci, depois eu posso olhar aqui e eu volto para falar, mas eu não lembro se ele é da Alemanha, ele é de algum lugar, eu acho que da Europa, que ele fala como eles categorizam lá, né, essa questão da segurança do paciente e tudo mais. E aí ele fala que os eventos... Né? Isso, que os eventos adversos são caracterizados, né, de A a H, né? É isso. Aí, desculpa. até aí, e a morte.
Isso, de A até aí, né? E aí é bem interessante a maneira como eles colocam, porque eles detalham um pouco mais, né? Ela é meio baseada nessa que eu falei também, né? Assim, por exemplo, a categoria A, então, é sem evento, né? A B, a D seria tem um evento, mas não tem um dano para o paciente. De Uhum. EH tem o evento e tem um dano para o paciente, e o I teve o evento e teve a morte, né? Isso. Então é bem parecido com o que eu falei, só que aí ela destrincha um pouquinho mais, né? Então, por exemplo, até o D, né? Você não precisa ter um evento, né? Pode ter alguma coisa ali, mas não teve dano para o paciente. Então você não precisa adicionar um tratamento, né? E aí ele fala, por exemplo, a categoria B é um evento que acontece, mas que não tem Às vezes você nem percebe que o evento está acontecendo, né? isso, Mais ou menos isso na exato. categoria B, né? É Isso. tipo você A sentar C, o paciente e o paciente ele fica taquicárdico na hora, ele se sente cansado, acha que vai cair, mas ele normalmente ele se adapta, você não precisa nem reduzir a intensidade, nem fazer nada para corrigir aquilo. isso, exatamente. O C já é o paciente que, por exemplo, né, ele já percebeu e tal, mas não teve dano nenhum, né? E aí ele fala, o D, ele já é aquele paciente que tem um evento, e aí você precisa ficar monitorando, sabe, para confirmar que não causou dano, né, para o É. paciente, ou que realmente não vai precisar de uma intervenção, né, para isso. Então, sei lá, por exemplo, uma hipotensão, né? Mas que aí você tem que medir, aí daqui 2 minutos você mede de Vai novo. voltar Não, a deixa. pressão normal ou não vai, né? Eu Isso, preciso chamar o pessoal para colocar droga ou eu não preciso chamar o pessoal para colocar droga? exatamente. Aí ele fala do E, né? E aí o E já tem um evento que traz um dano e precisa, de alguma forma, um tratamento para isso, né? Oxigênio, para a gente é comum, né? Subir a fração de oxigênio, precisar de uma medicação corretiva, alguma coisa desse tipo. Exatamente. Na F, então, aí eu tenho um tratamento mais intensivo e isso pode até se estender para aquele paciente que de repente ia de alta amanhã, e aí, não, peraí, espera a alta dele mais 1 ou 2 dias para ver se realmente vai ficar tudo bem, né? E acaba estendendo um pouco mais essa internação, né? É, Um exemplo desse, Débora, é tipo assim, imagina você vai fazer uma intervenção de reabilitação e na hora o seu paciente acaba por broncoaspirar, vamos supor. E aí ele, às vezes, ele vai ter que ficar internado mais uns 2 ou 3 dias para um novo ciclo de antibiótico por causa daquela broncoaspiração. Então você tem um evento que prolonga a internação, que necessita de um tratamento intensivo e que esse é o dano causado pelo evento do paciente, né? Isso. E aí, depois disso, aí entra então naquele, né, topo da pirâmide, digamos assim, onde esse paciente vai começar por causa do evento, ter alguma sequela, né? E aí, desde menores, então, sem algum problema funcional propriamente dito, até sequelas maiores e até a morte. Né? Então, Uhum. eu achei legal que ele destrincha um pouquinho mais, né? Dentro desse, teve o evento e teve dano, também pode ser um dano que funcionalmente não trouxe nada para esse paciente, como pode ser um dano que trouxe alguma alteração funcional, né? Alguma sequela, por exemplo. Né? E isso é muito, muito bacana para a gente, a nossa prática clínica. Por que categorizar o evento adverso? Para trazer segurança para os próximos atendimentos. Então, é importante que os profissionais saibam e que a unidade adote uma forma de classificação de eventos adversos, que sejam lá as 4 que você citou, né? Morte, dano maior, dano menor e sem dano, ou que seja de A aí, independente da forma como você vai categorizar. É importante adotar isso, porque você vai ter medidas corretivas que vão acontecendo em cima dessa informação. Então, você teve um evento adverso, mesmo que sem dano, ele tem que ser registrado no prontuário, porque aquilo ali faz com que aquilo não aconteça mais. A informação, ela passa e fala, olha, esse paciente, ele levantou, ele quase foi ao solo, a gente conseguiu segurar ele e voltou para a cama. Então, porque um evento sem dano, ou com dano menor, ok, mas na próxima vez, quando eu for botar esse paciente em pé, eu já vou pensar em 2 pessoas na terapêutica, para que tenha mais segurança, eu vou pensar no chinelo antiderrapante, eu vou avaliar a força antes, para saber se ele tem a condição do ortostatismo. Então, sempre vai ajudar a direcionar
e a saber. E aí, pensando um pouco além, eu gosto que eu faça que isso, na mensuração de indicadores, ainda é uma forma de você analisar como é que está a assistência prestada pela quantidade de eventos adversos que surgem. Então, se você me disser que na sua UTI, vocês quantificam isso, você tem 8% de eventos adversos, e eu te falo que na minha eu tenho 32% de eventos adversos, provavelmente o tipo de intervenção que eu estou prestando para os pacientes é uma intervenção perigosa, eu não estou levando em consideração questões de segurança. Então, para isso também é importante a gente saber e ter uma maneira adequada de estratificar quais são os tipos de eventos adversos. Muito bom. E agora, aproveitando que você falou sobre isso, né, qual é a porcentagem, então, de evento adverso na Eles são literatura, né? reais ou eles são um coelhinho da Páscoa? Eu Não lembro, eu não existe, tá? sei, Desculpa. sinceramente, eu não sei se teve algum artigo antes desse, mas o que eu me recordo, assim, o primeiro mais impactante que saiu, se eu não estiver enganado, ele é de 2018, que foi uma revisão sistemática falando sobre o número de eventos adversos, né? Então, 22 assim, mil atendimentos, né? Uma revisão gigantesca, mais de 7 mil pacientes envolvidos e tal. eu acho que essa foi a primeira mais impactante, né, que a gente teve. E aí, enfim, eles trouxeram como acho que 2,6, né? Se eu não estiver enganado, eu acabei não anotando Não é deles menos. especificamente. Acho que era É menos ainda. 2,6 Eu vou geral, achar aqui. mas era menos que 3%, né? E aí, só para a gente contextualizar, né? Acho que ficou todo mundo satisfeito, né, com essa revisão, com esse número, né? E aí a gente andava bem com tudo isso, até que de repente chega o estudo do Vem o Team trial. Trial Study. O quê? Aí vem o Team Trial Study, aí pronto. Exatamente. E aí a gente ficou assim, né, alguma parcela, né? Assim, eu vou te falar da minha experiência aqui em relação quando saiu. Eu olhei com o olho meio assim, gente, né? Calma, né? Também não é para alarde, é um estudo, né? A gente tem uma revisão gigantesca sobre o assunto e tal. Mas tiveram alguns médicos que trabalham comigo que vieram assim para cima um pouco, sabe? Ai, olha lá, não sei se é tão seguro o que vocês estão fazendo e tudo mais. Então, acho que ele deu uma alardeada, né, na situação, assim, razoável, né? E talvez até um pouco mais do que realmente era a situação. Tanto que Eu acho que ele eles foi próprios, né? descontextualizado. Uhum. Eu acho que ele foi descontextualizado porque, assim, foi um estudo que tinha o objetivo de avaliar a mortalidade 180 dias depois. E aí não teve o efeito em reduzir essa mortalidade. Já começou um bafafá de que a reabilitação precoce ela não é boa. Ela não é boa para a mortalidade 180 dias depois. O segundo é que eles têm uma forma única de prescrição, que já tinha sido publicado em 2016 no trabalho e que eles repetiram, que é tempo máximo de atividade no nível máximo de mobilidade. Então, por exemplo, um paciente que caminha, a proposta terapêutica é para ele ficar de 40 a 60 minutos fazendo aquela atividade. Numa boa, eu não tenho conseguido caminhar 60 minutos todo dia, né? Então, assim, uma intensidade muito alta na prescrição. E aí, apesar de você falou, veio esse alarde, eu acho que as pessoas interpretaram assim, e como tinham unidades envolvidas no Brasil com profissionais médicos envolvidos, a informação chegou por uma via talvez não muito tradicional da reabilitação. Eu acho que tem muito isso. Exatamente. E aí, mas acabou que também teve outro lado que muita gente começou a falar, né, sobre isso. Foi nesse contexto também que teve esse outro artigo, depois eu vou voltar nele, da Sabrina Egman, né, onde ela fala, a gente precisa falar sobre isso, mas aí ela termina falando, né, será que a gente está falando sobre isso de um jeito certo, né, não precisa fazer esse alarde Ela todo. fala que a gente está fazendo alarde, né? Ela bota que a gente está Ela superestimando os eventos adversos. Não, e ela fala, né? E agora a gente vai deixar de lado uma intervenção, né? Que a gente tem um monte de artigo mostrando que funciona, né? Por conta disso, né? Achei interessante, né? Ela termina assim, até anotei. Mas devemos ter cuidado para não subestimar uma intervenção baseada em evidência, né? Então, assim, a gente já, né, não vai jogar tudo no lixo por causa disso. Mas, enfim, aí, eles mesmos acabaram rodando uma outra revisão, né? Não sei se todos do grupo, mas Esse é vários. interessante. Eles fizeram uma análise para tentar descobrir o porquê, né, desse aumento de eventos. Então, para quem não está situado, o estudo do Team Trial saiu em 2022, não foi? 23? Não sei, 22. 22, acho.
Acho que é 22, que estudou mobilização precoce versus cuidados usuais para a mortalidade, mas eles relataram que a mobilização precoce gerou uma taxa muito alta, se eu não me engano, de 20 ou 30% de eventos adversos. E aí isso criou esse alarde que a Débora falou. Só que aí depois foram estudar os resultados para tentar entender quais eram os fatores que se associavam a esse aumento do risco de eventos adversos. E aí eles acabaram fazendo uma, né, se juntaram também, enfim, para fazer uma revisão sistemática, uma meta-análise, né? Inclusive, o meu estudo está dentro da revisão sistemática deles, e eu lembro que eles mandaram um e-mail perguntando, pedindo os dados dos pacientes, enfim. E aí, nessa meta-análise que eles fizeram, né, eles, resumindo, né, depois a gente pode pegar algum ponto específico, se a gente quiser, eles encontraram o mesmo valor, muito parecido do estudo anterior, né, que foi uma taxa de evento adverso abaixo de 3%. Né? E aí eles terminam falando, olha, tá tudo bem mesmo, né? Não tem ligação, né? Não tem uma associação entre eventos adversos, e aí eles usam o evento adverso como desfecho primário, né? E a mortalidade como desfecho secundário, e aí eles falam tanto evento adverso quanto mortalidade não estão associados com a reabilitação, né? E trazem essa taxa aí de 3%, né? O que eu achei muito interessante... E tem uma outra observação também, Débora, é que aí, para aqueles lá do time trial que tiveram a taxa maior, eles encontram numa regressão, né, logística, que o tempo de intervenção, ele estava, o prolongamento do tempo de intervenção, isso sim estava com um risco aumentado de acontecer um evento adverso. Então, aquilo que estava... Se você vai ficar 1 hora lá atendendo o seu paciente, caminhando por 1 hora pelo corredor do hospital, a chance de evento adverso é maior. Mas quando a gente respeita os outros protocolos, as outras formas de prescrição que a gente já conhece, a gente tem uma possibilidade menor de ter esses eventos. Sabe que eles falam isso, né, na discussão? Eles falam, o que é o comum dos programas de reabilitação na literatura é uma coisa mais progressiva, então você vê o que o paciente consegue e vai progredindo conforme ele tolera, e aí ela argumenta isso, né? Ela fala, não, e a gente, por outro lado, a gente colocava ele ali no topo do negócio, né? Mas olha que interessante... Faz um crossfit. O que eles fizeram, né? É que no fim acabou que teve poucos estudos para algumas análises, mas eles tentaram fazer subanálises, né? Então, para entender se esses eventos adversos eles estavam relacionados a alguma característica específica da prescrição, né? Então, eles dividiram em tempo de início, então os que começavam com até 72 horas e os que começavam depois, tempo de duração, e aí eles colocaram 20 minutos, né, como corte, então os que duravam menos de 20 minutos, os que duravam mais, e ventilação mecânica ou em respiração espontânea. Esses foram, e clínico e cirúrgico, foram esses 4 subgrupos, que eles tentaram entender se tinha alguma associação de alguma desses fatores com evento adverso, né? E olha que interessante, o único fator foi o tempo, né? Só que eles colocam que, porque não teve diferença entre tempo de início, então não fazia diferença para evento adverso começar até 72 horas ou depois, não fazia diferença se estava em ventilação mecânica ou espontânea. A parte do clínico e cirúrgico, teve alguma coisa assim sobre cirúrgico, e principalmente neurocirúrgico, mas eles falam que isso é só uma geração de hipótese, porque era 1 ou 2 estudos que estavam... Tem essa relação mesmo, né? Eram poucos pacientes, assim, então não dava para bater o martelo. E aí eles falam que o único fator que eles acharam como preditor consistente de evento adverso foi a maior duração da mobilização, né? Quanto mais tempo esse paciente fazia, maior a chance dele ter um evento adverso. Mas ele fala, olha que interessante, eles mesmos falam, quando eles foram a analisar a probabilidade de morte, você fazer pouco tempo de exercício estava associada com uma maior probabilidade de morte, né? Então, o que eles falam sobre isso? Eles falam, olha, a gente achou ele como um preditor, então, teoricamente, a gente poderia falar, olha, aumenta a chance de evento adverso, você fazer mais tempo,
Mas, por outro lado, Não fazer pior. tem uma coisa muito pior que é a morte do que ter um evento adverso, por exemplo, né? Então, É eles um não risco que a gente defendem. assume, né? Exatamente, então eles não defendem esse resultado deles, assim, né? Como, então a gente não vai fazer períodos longos. E aí eles discutem isso que você falou, assim, né? Que a gente precisa considerar o nível do paciente, os critérios de segurança e não levar esses pacientes para um extremo. Que é o que a gente fala muito aqui também em Saint-Clair, né? A gente não está na UTI para melhorar desempenho físico do paciente, né? Ele vai A sair gente está lá triatleta da UTI, né? exatamente, para funcionalidade, né? Então, acho que é isso, assim. E aí ele teve. Acho que foi interessante, porque foi alguns autores que estavam envolvidos nesse que gerou esse questionamento, eles mesmos fizeram esse Fazendo esse trabalho, outro então acho lado. que acalmou, né? E um que eu queria destacar também, principalmente para o pessoal que tem mais receio, tem muita gente que entra no jogo da reabilitação com o pé mais atrás, é característica de cada tipo de profissional. Mas teve um trabalho que foi do grupo do Japão, que fez uma análise retrospectiva de 7 anos, identificando eventos adversos no hospital. A taxa de eventos adversos não chegou a 1%. E de eventos graves que causaram danos severos, eles têm 4. Em 7 anos, 4. E o que é mais legal que eles concluem? Quando eles fazem a análise da causa raiz desses 4 eventos, que foram óbito, foram 4 pacientes que tiveram danos e foram a óbito, nenhuma delas era o início da reabilitação ou a não observância de critérios de segurança para interrupção que levaram o paciente a óbito. Então, são pacientes que talvez a reabilitação estava atrelada àquele evento adverso, mas ela não era o único fator causador do que levou aquela pessoa a óbito. Então, até me desculpem a forma informal, a maneira informal que eu vou usar, mas tinha que acontecer com o paciente. É mais ou menos isso a mensagem do estudo. Tipo, não tem relação direta com a reabilitação única e exclusivamente para você dizer, a reabilitação que desencadeou isso. Tinham vários fatores que levaram aquilo. A gente está falando de 4 pacientes em 7 anos. Se a gente fizesse um desafio aqui, faça uma análise nas UTIs brasileiras de 1 ano e me diga quantos pacientes morrem por algum equívoco, alguma falta de observação e algum tipo de cuidado da fisioterapia de outros profissionais. É muito baixo ter 4 óbitos relacionados não diretamente com a reabilitação. Então, a gente tem eu acho que uma das grandes mensagens de um compilado de informações de eventos adversos é que é muito seguro mobilizar os pacientes. Que a reabilitação, talvez ela esteja na lista dos riscos para eventos adversos maiores, ela está lá embaixo dessa lista. A gente, quanto fisioterapeuta, precisa defender isso. E aí tem um outro lado, que é como é que eu faço para estar nessa lista e fazer jus a ter baixa frequência e baixa taxa de eventos adversos. É você entender sobre critérios de segurança, é você ter uma maneira de avaliação padronizada, é você ter uma estratificação de risco, é você ter ferramentas para notificar isso, para tratar, e como você começou a nossa conversa aqui falando. Por exemplo, o treinamento faz com que eu perceba mais facilmente os eventos adversos, independente do grau de dano que esse evento traz. E aí eu posso, com isso, pensar em estratégias mais adequadas, até mesmo na hora da intervenção, de como eu vou dosar para que o evento adverso não aconteça, né? E aí eu acrescentaria aí as coisas que você colocou, né? Uma coisa que eu falo muito para os alunos é a preparação do ambiente, a preparação do paciente para fazer aquilo que você está propondo, né? Na maioria das vezes, gente, por exemplo, né, um evento que acontece que é a retirada de acesso, sonda de forma acidental, ela acontece por causa disso, né? Porque a gente não preparou o ambiente de forma adequada, a gente não viu que passava, ou a gente colocou o paciente sentado de um lado e seria mais adequado sentado do outro, ou aquela velha história, né, de que a gente chegou e não checou, né, se a fixação da sonda estava bem fixada, e aí o movimento saiu mesmo, tá? Então, acho que isso é uma coisa. E a outra coisa que eu falaria, mais 2 coisas, né? A outra é entender de progressão, né? Então, entender e progressão, gente, dentro de contexto de UTI, né, Sancler? Entender que às vezes seu paciente está fazendo bem um exercício de membro superior, porque ele está apoiado na cama. Se você colocar esse mesmo exercício de membro superior com o tronco dele livre, em sedestação beira-leito,
talvez isso seja uma progressão grande para ele de exercício, né? E aí ele não vai aguentar, e aí ele vai desaturar mesmo, né? Então, entender um pouco de progressão nesse sentido e ter muito claro quais são as respostas esperadas ao exercício, né? E, de novo, contextualizado dentro da UTI, a gente falou sobre isso aqui também, né, num podcast de fisiologia, porque também não adianta assim, né, gente, descontextualizar no sentido assim, eu só vou parar se subir uma frequência cardíaca acima de 20 pontos no meu paciente, senão eu posso continuar. Não, às vezes você não pode Isso tem que continuar parar antes. mesmo não tendo subido tudo isso, né? Então, entender sobre isso, né? O que eu espero. Quando tá ok, o meu paciente caiu um pouco a saturação e eu falo, não, tá tudo bem, eu vou suplementar o oxigênio e eu vou continuar o exercício, ou quando não tá tudo bem, né? Quando eu falo, não, caiu, não é hora de eu suplementar, né? Eu realmente vou parar o exercício, ou eu vou diminuir um grau nessa progressão que eu tive, né? E aí eu acho o artigo da Sabrina Egman muito interessante desse ponto de vista, né? Porque ela traz várias coisas nesse sentido, assim, né? Insights. Então, ela fala, por exemplo, né, para a gente refletir sobre esses desvios da linha de base, né? Que eles geralmente eles não deviam ser rotulados como evento adverso, né? Aí ela até fala, a menos que eles persistam para além da atividade, ou necessitem de intervenção médica. Então, de novo, eu sentei o meu paciente, ele fez uma hipotensão, não posso considerar isso como um evento adverso, né? A não ser que Ele estava muito ele. tempo deitado, por exemplo, a primeira vez que você senta ele, era esperado que acontecesse isso, né? Eu também, né? De manhã, se eu acordo muito no susto e levanto muito rápido, né? Eu fico ali, opa, segura para não cair. E aí ela fala, a não ser que ele ficou hipotenso, você esperou um pouquinho, ele não resolveu, você deitou esse paciente, né? Ele não resolveu, você parou o exercício, então assim, persistiu para além daquilo que você estava fazendo, né? Aí talvez a gente possa começar a falar em evento adverso, né? Então, e aí a outra coisa que ela enfatiza é que a resposta às vezes é diferente entre os pacientes, né? Então, a gente generalizar que qualquer paciente que cair a saturação é um evento adverso, né? Não é, né? Um paciente de POC responde de um jeito diferente de um paciente que é previamente rígido, né, ao exercício. Então, esse é outro ponto que ela traz, né? Ela traz um ponto que ela falou muito aqui com a gente no podcast. Voltem, assistam ao episódio que a gente gravou com a Sabrina Egman. Ela falou muito também de um ponto que é o fisioterapeuta ter a capacidade de perceber sinais de exaustão, que vai onde eu passo dessa linha de resposta a exercício e exaustão. E ela fala uma coisa que ela citou aqui, que era, por exemplo, a capacidade de um controle cervical de um paciente sedestação. Então, a partir do momento que eu estou dando intensidade de exercício, estou dando tempo, meu paciente começa a perder essa capacidade de controle, é talvez um sinal indireto de exaustão que eu tenho que levar em consideração para ter segurança e evitar o evento adverso depois. Então, é interessante quando você usou esse exemplo dos 20 batimentos, eu lembrei disso, a gente tem que ter um olhar clínico macro para entender esses sinais, para saber até onde eu posso ir e até onde eu não devo ir. Né? Eu acho que isso faz parte do nosso processo, né, de atendimento e de reabilitação. Ela até fala assim, né? Nesse artigo, para a gente ficar de olho no monitor, mas para entender que não é só o monitor, né? E aí ela fala de novo da questão da fadiga, da qualidade do movimento, né? De perceber que, olha, ele Isso. perdeu qualidade. Se ele perdeu qualidade, é porque não está dando conta. Ela até questiona assim, será que essa fadiga por si só deveria ser um evento adverso, né? E ela fala que talvez não, porque é uma resposta ao exercício, mas deveria ser um evento para a gente entender que não dá para continuar mais, né? Que ali é Ajudar a o gente nas nossas ponto. prescrições, né? Isso, é o ponto de que é aquilo que o paciente consegue fazer, né? E que é para além dali, talvez eu tenha um evento adverso, né? Se eu Exato. continuar E aí eu com cruzo esse a linha. paciente, né? Exatamente. E aí ela fala bastante sobre, então, esse olhar atento, né? Em relação a isso. E ela fala uma coisa que eu acho interessante também, que é você sempre dar essas pausas, né? No exercício ali do paciente para entender se aquele comportamento que então a gente entende que é normal, né? Essa variação dentro do Realmente. exercício, se ele volta, né? Então acho que essa é uma dica prática, assim, né? Existe então de novo esse comportamento ok de uma frequência
subir, de uma saturação às vezes cair, mas ele precisa conseguir recuperar, porque senão talvez você está passando a linha de novo, né, dessa fadiga que ela fala bastante, assim, né? Então, acho que isso é interessante. E o tempo da UTI leva a gente muito a isso, né, Débora? Ficar fazendo. Você prescreveu, por exemplo, em série. Você faz uma série, rapidamente você quer fazer outra para dar tempo para você atender todo mundo. E nas bases do princípio da fisiologia do exercício, tem que ter um tempo e um tempo maior de recuperação. Na UTI, então, nem se fala. Então, é algo que a gente precisa implementar dentro da nossa rotina e talvez pensar em estratégias para usar esse tempo para outras coisas, né? Mas é necessário isso. E eu gosto muito dessa ideia da qualidade do movimento, sabe? Aquela coisa do senta e levanta, que você prescreveu 10, e de novo, você fala, não, ele vai fazer 10. Aí você olha o 3 monitor, primeiros ele você faz fala, rápido, os outros 7 ele faz morrendo. e você olha o monitor, você fala, mas a frequência cardíaca ainda não atingiu a frequência cardíaca máxima de treinamento, não sei o quê. Mas E você ele já olha o paciente tremendo a perna. nitidamente, ele não tem mais condições de fazer, né? Então, acho que precisa olhar isso. E aí ela termina fazendo alguns questionamentos que eu acho que a gente pode colocar aqui também, né? Que ela fala, será que a gente está se concentrando nos parâmetros corretos, né? Quando a gente fala, então, em evento adverso, né? Aí ela fala, qual é o mínimo aceitável de evento? Né? Lógico, a gente não quer que ninguém morra, que ninguém tenha mais dias de internação por causa disso, mas, de novo, né? Uma saturação que cai, uma pressão que cai, Eventos sem danos, né? né? Sem danos, qual que é o mínimo aceitável em relação a isso? E aí ela fala, né? Será que a gente está muito obcecado em ficar falando, né? Observando isso, falando disso, e está perdendo um pouco essa discussão de, então, como que a gente monitoriza esse paciente, né? Como é que a gente olha para ele através de uma abordagem mais personalizada, mais direcionada, né? E aí ela termina falando uma frase que eu acho que é legal, que ela fala, por enquanto, a reabilitação física continua sendo um ato de equilíbrio entre contraindicações e benefícios. Dosagem excessiva, mas outra, por outro lado, uma insuficiente, né? Fadiga e recuperação. Então, assim, é isso, né? Por isso que não é E é fácil. nosso papel. E é nosso papel identificar isso, né, Débora? Eu acho que Exatamente. nós somos gerentes do processo de reabilitação, é nosso papel identificar se a gente está em subdosagem ou overtraining, em fadiga e em recuperação. É nosso papel. É isso que norteia a nossa tomada de decisão na prescrição terapêutica. E é isso que faz a diferença no atendimento, entre aquele fisioterapeuta que vai lá e todo dia faz a mesma coisa, ou que repete o que o da manhã fez, né, para um fisioterapeuta que efetivamente tem um raciocínio clínico, né, de pensar e falar, bom, peraí, aqui é um período de recuperação, essa taxa para o paciente, como que eu posso fazer, então, a minha intervenção agora, né, isso aqui tem mais risco do que benefício, então vamos deixar para depois, né? Então, é muito complexo, né? Essa arte de prescrever e de reabilitar pacientes dentro do contexto de É a UTI, arte né? do E, equilíbrio. exatamente. E só parece simples de verdade para quem não está nem aí para aquilo e está oferecendo alguma coisa para o paciente que não vai dar em nada, né? É tão seguro que inclusive não gera melhora também. É tão seguro que não gera melhora. Exatamente. Tipo isso mesmo. Mas acho que era isso, né? Bom, eu Acho que acho a que a gente mensagem já... final é que é seguro, não deixe de fazer, só tenha monitorizações adequadas e não ela fala, né, a hipervigilância leva à subdosagem, não é uma hipervigilância, é uma vigilância adequada para a dose adequada para o paciente. Eu acho que essa é a mensagem. Você tem alguma dica, Débora? Eu tenho uma dica aqui, eu estava pensando, você já assistiu um seriado chamado The Good Place? Não. Não, é da Netflix. Ele já acho que agora já pode considerar como um pouquinho antigo. É um seriado de comédia, é bem interessante, que é uma mulher que ela morre e aí ela vai para o good place, para o lugar bom. E aí tem um monte de desenrolar lá, porque ela julga que ela não era merecedora de estar naquele lugar, sabe? É muito bacana. E aí tem um personagem específico nesse seriado, que é o Tiri. O nome do cara é Tiri. E aí ele morreu de dúvida. Ele é uma pessoa que não conseguia tomar decisão de nada. E aí isso levou ele à morte. Então, assim, tudo que tem que fazer, ele não consegue decidir. Ele fica assim do muro, porque ele fica, mas pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. E eu acho que tem a ver com o que a gente está falando. O fisioterapeuta é o único profissional que não tem o direito de ficar em cima do muro. Tome uma decisão e estude para que você possa tomar a melhor decisão para evitar subdosagem aos nossos pacientes. Eu acho que a gente tem muito mais subdosagem
do que eventos adversos. A literatura mostra isso. O evento adverso é baixo. Quando aumentou um pouco a intensidade, aumentou. Então, a gente tem mais subdosagem do que isso. Então, não sejamos Tid. Tid Anegone é o nome dele, do personagem. E vale a pena, é bem interessante. The Good Place. Muito bom, gente. E fica aqui a nossa sugestão também do nosso curso, né, de prescrição de exercício na UTI. Quem tiver interesse, entra lá, tanto no meu, quanto do Sancler, quanto no TI Informe em Ação, né, entra no Linktree, que está lá o nosso curso, e a gente fala bastante disso, né, de subpopulações, quem se dá melhor com qual característica de exercício, e como o Sancler falou durante o episódio, isso dá uma segurança maior, né, porque esse conhecimento do que fazer de cada população ajuda bastante, então a gente fala bastante ali sobre isso na prescrição de exercício, então o curso está lá disponível. E aí é isso, a gente se vê na semana que vem, então, com um outro episódio. Obrigada, pessoal. Valeu, tchau, tchau.